Aí, moçada, espero que todos estejam bem. Agora que a gente terminou o assunto de equações de segundo grau, vimos equações fracionárias, passei também equações literais que não constam no livro de vocês. A gente vai ver agora mais um assunto que tem no livro, tá? Equações biquadradas, tudo bem? Esse assunto aqui tem no capítulo do livro, em sequência ao capítulo de equações de segundo grau. E na verdade ele é dividido em duas etapas: equações biquadradas, equações irracionais. Eu vou separar em duas aulas, tá? Grosso modo, o que a gente vai fazer é resolução de exercícios aqui nessas aulas, tá? Tem algumas manhas que eu vou introduzir, mas assim, não tem muita teoria não, tá? É braço, é treinamento, ok? Com isso eu vou liberar uma tarefa do livro no dia 30 para vocês fazerem na próxima semana. E no dia 6 eu vou liberar uma lista de exercícios que tem a ver, começa inclusive com esse assunto e tem a ver com esse e com outros que a gente vai ver daqui para frente. Então, alguns exemplos que eu vou passar aqui também, alguns mais difíceis, mais aprofundados, já vão ajudar na resolução da lista, ok? Muito bem. Então, equação biquadrada é toda equação que eu consigo escrever nessa forma aqui, olha que ela aparece aqui a equação de segundo grau, que é ax quadrado bx mais c. Aqui não, ó. Ax a quarta bx quadrado mais c igual a zero, tá? Uma maneira da gente poder compreender porque desse nome do biquadrado, de repente, era isso aqui, ó. Vamos lembrar lá da equação de segundo grau, ó. Ax quadrado bx, que no caso era elevado a 1, e c, que é como se eu tivesse o x elevado a zero. Ele nem aparece o x elevado a zero, mas é como se eu tivesse. Aqui também, como se tivesse x elevado a zero. É como se eu elevasse todos os termos ao quadrado, as incógnitas. Tá vendo? Não? Então o x quadrado vira x4, o x1 vira x2 e o x0 vai continuar x0. Então ele some. É uma maneira de entender porque esse nome biquadrado. Tá legal? Novamente, tem aquela história dos coeficientes poderem ser quaisquer números reais, exceto o a que tem aqui o zero como exceção, não pode ser todos. Tá? Por quê? Porque se o a for zero, ele desaparece, aí uma equação biquadrada, que é uma equação de quarto grau, vira uma equação normal de segundo grau. Tá? Então, equação biquadrada, visualmente ela lembra muito a equação de segundo grau. E as maneiras que a gente vai utilizar aqui para resolver, tudo muito parecido. Inclusive a fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara, a gente vai usar aqui, só que tem que fazer uma adaptação. Não dá para usar direto, tá? Muito bem. Daqui para frente a gente vai fazer exercício, 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 tá? Então, começando com os mais facinhos aqui, em que a gente não vai usar a fórmula resolutiva, ó. Tá legal? Olha lá, 10x4 igual a zero. Essa é uma equação biquadrada incompleta, só tem o termo a. O tipo mais besta possível, a gente já viu isso na equação de segundo grau, o nível de facilidade aqui é o mesmo. Vou passar o 10 dividindo. 0 dividido por 10 dá 0. Raiz quarta de 0 é 0. Tudo zero, não faz a menor diferença, não precisa pôr mais e menos. Tá? Conjunto, solução, 0. Isso aqui é o mais simples possível que eu posso ter. Aqui no caso, ó, eu tenho o coeficiente a, que é 1. O coeficiente b, que estaria junto com o x quadrado, eu não tenho. E o coeficiente c está aqui. Então é uma equação biquadrada incompleta. Também não precisa de fórmula. A gente já fez algo parecido com a equação de segundo grau. Passo 256 para o lado de lá. Esse 4 vai virar mais ou menos raiz quarta de 256. O número que é elevado à quarta da 256 é o 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Então, mais ou menos 4. Obviamente, se você não souber de cabeça, você fatora o 256, aqueles métodos de resolução de raiz que a gente viu desde lá do sexto ano. Não dá para usar o método da chave aqui. O método da chave só para raiz quadrada. Ok? Aqui tem que ser na fatoração mesmo. Muito bem. Terceiro exemplo. Agora quem que eu tenho? Olha lá. A é o 3, o B é o 108, eu não tenho o C. Tá? Mais uma equação incompleta, biquadrada incompleta. Aqui, por exemplo, eu posso
fazer duas coisas. Posso colocar o 3 e o x2 em evidência, ou posso, se eu quiser, primeiro simplificar por 3. Tanto faz. Eu sempre gosto de simplificar. Tá? Então ficaria x4 menos 36x2 igual a 0. Agora, ó, posso colocar x2 em evidência. x4 dividido por x2 dá x2. Menos 36x2 dividido por x2, menos 36. Aí aquela velha história, a gente já falou um monte de vezes esse ano, um produto que resulta em zero é porque pelo menos um dos seus fatores tem que ser zero. Então, ou x² igual a zero, raiz quadrada de zero é o próprio zero, ou x² menos 36 igual a zero, passo 36 para lá, aí como é que faz mesmo? Mais ou menos raiz quadrada de 36, mais ou menos 6. Então aqui eu tenho 3 raízes ou 3 resultados. Lembre-se, raiz da equação é o resultado da incógnita, o valor da incógnita que eu descobri. Tem 3, ó, menos 6, 0 e mais 6. Tá? O quarto exemplo é uma equação que dá pra gente usar soma e produto. Eu posso usar, mas tem que tomar cuidado com um detalhinho aqui, tá? Muito bem, dois números que somados resultam em menos 8 e multiplicado em mais 7, seria isso aqui, ó. Menos 7 com menos 1, menos 8, menos 7 vezes menos 1 mais 7. Só que está faltando uma coisa. Agora não é uma equação de segundo grau, é de quarto. Então, a hora que eu venho utilizar a soma e produto, em vez de usar x e x, eu uso aqui x2 e x2. Por quê? Se eu for efetuar a distributiva, eu tenho que voltar aqui em cima. Eu preciso que seja x2 x2 para voltar no x4, por exemplo. Tá? Então, ficou na dúvida nesse ponto aqui? Faz a distributiva rapidamente aí de cabeça, você vai ver que você tem que bater aqui em cima. Daqui para baixo, a velha história que a gente já ouviu 500 vezes esse ano. Um produto que resulta em zero significa que ou o primeiro fator é zero. Nossa, professor, mas que estranho, vai dar mais ou menos raiz de 7. E o que mais vai acontecer aqui nas equações biquadradas é dar resultado assim. Não tem problema nenhum, pode ser qualquer número real. Aqui, x² menos 1 igual a 0, x² igual a 1, mais ou menos raiz de 1, que é 1 mesmo. Então aqui eu vou ter 4 resultados ou 4 raízes. Eu gosto de colocar em ordem crescente, só que não é obrigatório, tá? Eu gosto só por questão de ordem, da menor para maior. É o máximo que eu vou conseguir ter de raízes em uma equação biquadrada, 4, tá? Eu posso ter nenhuma, posso ter uma, posso ter duas, posso ter três, posso ter 4, tá? Para encerrar esse primeiro estilo de exercício aqui, a gente tem esses últimos dois exemplos. Esse cara aqui, aparentemente não dá para usar soma e produto, também não está incompleto, também não é trinômio quadrado perfeito, que esse cara aqui não pode fazer raiz quadrada porque está negativo, e esse aqui nem tem. Mas aí, olha que mãe, ó, eu posso simplificar. E agora, será que eu consigo usar aqui soma e produto? Agora já sabe que a gente tem que usar x². Ó. Será que dá? Bom, vamos imaginar aqui. Quem vezes quem que vai dar 32? E que a diferença vai ser 4. O próprio 8 e 4, não é verdade? Ó, 8 negativo e 4 positivo. Vamos ver se dá certo. Menos 8 mais 4, menos 4. Menos 8 vezes 4, menos 32, tá? Muito bem, cheguei aqui à velha história do produto. Resulta em zero, mais ou menos raiz de 8. Dificilmente esse raiz de 8 ia aparecer assim pra gente, tá? Porque dá pra gente fatorar e aí a gente tem um 2 raiz de 2. Fatorar a gente já viu de monte também o ano passado e esse ano, e tirar da raiz, né? E aqui acontece uma coisa que é comum ocorrer também em equações biquadradas. Chegar nesse ponto, e aqui muita gente erra. Cuidado! Quando eu chego aqui, eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo.
que não é um número real. Eu não consigo fazer no conjunto dos reais a raiz quadrada de menos 4. Então esse cara aqui não é a solução real da minha equação. Então só tem duas. Menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Por último, essa aqui. Não dá para simplificar, porque aqui dá só por 3, aqui dá só por 2. Então tem como. Tá? Não está incompleta. A única opção que sobra para a gente aqui é o trinômio quadrado perfeito. Se você perceber que dá para utilizar, manda bala. Raiz quadrada do primeiro, menos, que ali está menos, raiz quadrada do último. Verificação. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24, x quadrado. Perfeito. Então isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Eu vou até marcar aqui. TQP. Beleza? Muito bem. Agora, eu já mostrei para vocês isso. A gente pode colocar uma coisa ao quadrado, ela vezes ela mesma, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Aí faz primeiro um, primeiro outro, só que eu vou ter 2 vezes o mesmo resultado. Para que isso? Simplesmente eu posso pensar o seguinte: qual é o número, isso aqui tudo representa um número, um ou mais números, né? Que elevado ao quadrado resulta em zero. Então, eu sei que o único número ao quadrado que dá zero é o próprio zero, então eu sei que esse recheio aqui tem que ser igual a zero. Isso para evitar de desmembrar 4x quadrado menos 3 vezes 4x quadrado menos 3 igual a zero. E aí fazer 2 vezes a mesma história. A gente faz uma vez só. Tá, como é que eu resolvo isso aqui? Normalmente. Vocês já fizeram. Aqui para frente é equação de segundo grau. Daqui para baixo é tudo coisa que a gente já aprendeu. Ó. É o começo que é novidade apenas. Aí eu vou chegar aqui, ó. Igual mais ou menos raiz quadrada de 3 quartos. Como é que fica? Muito bem. Raiz de 3 não tem exato, eu posso manter. Raiz de 4 é 2. Então, o meu conjunto de solução, menos raiz de 3 sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, esse primeiro conjunto de exemplos, todas as manhas possíveis aqui para a gente fugir da fórmula resolutiva, uma vez que a fórmula resolutiva leva tempo, vocês vão notar que toma tempo. Aqui mais um pouquinho do que a gente está acostumado. Tem que fazer uma gambiarrinha, uma pequena magiquinha aqui para poder encaixar na fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Tá legal? A partir de agora, a gente vai começar a resolver alguns que não tem um outro caminho. Quer dizer, não é que não tem um outro caminho. É o caminho mais básico aqui seria aplicar a fórmula. Tá legal? Muito bem. Agora eu tenho o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Não dá para tirar a raiz quadrada desse cara, não é trinômio quadrado perfeito. Não dá para fazer soma produto, não dá para simplificar, não tem o que faça. Eu preciso colocar na fórmula. O problema é que aquela fórmula, ela surge de uma equação de segundo grau. E essa equação aqui, ela não é de segundo grau, é de quarto. Então eu não posso colocar direto na fórmula. Eu vou ter que fazer uma coisa que a gente vai usar em vários exemplos dessa aula e das próximas. É uma ferramenta muito útil que chama mudança de variável. O que é mudança de variável? É uma tática, um artifício, uma manha, ou como eu gosto de brincar aí, uma macumbinha, uma magiazinha que a gente usa, para poder enxergar melhor ou para adaptar algum tipo de equação ou expressão de uma maneira que a gente consiga visualizar melhor o que está acontecendo. Tá? E quais caminhos a gente pode tomar. Como eu não posso colocar isso direto na fórmula, eu vou disfarçar isso aqui de uma equação de segundo grau. Como? Da seguinte maneira, eu vou pôr até em vermelhinho aqui. O x4 eu vou chamar de y2 e o x2 eu vou chamar de y. Tá? Mas por que eu vou fazer isso? Olha a manha, aquela equação ela vai ficar assim agora, no lugar do x4 o y2, no lugar do x2 o y. Olha lá, eu camuflei. Eu fiz de conta que aquela equação de quarto grau é uma de segundo. Só que lá no final isso vai gerar um complemento. Eu não vou chegar na resposta direto, tá? Daqui para baixo, formulinha de Bhaskara normal. Delta B quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó, normalzinho. 169, 4 vezes 4, 16, 48.
o delta vai dar 121. Muito bem. Como é que vai ficar isso aqui então? Y menos B, cuidado com o sinal, ó, mais ou menos raiz do delta, mas veja que não tem novidade, sobre 2A. Y igual a 13 mais ou menos 11 sobre 8. Y1, 13 mais 11, 24, dividido por 8, 3. Y2, 13 menos 11, 2, 2 oitavos, simplificados, o 2 e o 8, 1 quarto, ok? Bom, mas ainda isso não é o resultado do valor do x, ou as raízes da minha equação. Esses caras são os valores de y, mas eu quero o valor de x. Então eu faço a mudança de variável, depois a gente tem que destrocar a variável, não é destroçando a variável não, tá? É destrocando a variável. O que significa isso? Ué, eu chamei aqui o x2 de y, o x4 de y2. Tanto faz qual eu vou usar. Posso usar essa, posso usar essa. Óbvio, o menor trabalho que eu vou ter é aqui. Porque aqui ó, tem potência maior. Então é melhor usar esse cara. Como assim usar? Primeiro, eu achei dois valores para y. Deixa eu escrever bonitinho para vocês. Para y igual a 3. Como que fica então? Pode pegar qualquer uma, tá? Das trocas que a gente fez. X quadrado igual a y. O que eu vou fazer? No lugar do meu y vai entrar o 3. E aí aqui vira mais ou menos raiz de 3. Eu tenho outro valor possível. Para y igual a 1 quarto. Posso pegar qualquer uma das duas de novo. Tanto faz. Sempre recomendo essa aqui que dá menos trabalho. Igual a 1 quarto. Né? Porque x quadrado igual a y. Já fiz a troca direto. Mais ou menos raiz de 1 quarto. Que é mais ou menos 1 meio. Esses caras aqui sim são os resultados da minha equação, as raízes da minha equação. Então meu conjunto de solução, menos raiz de 3, menos meio, meio e mais raiz de 3. Então repassando todo o plano, faço uma mudança de variável, camuflo a minha equação de quarto grau numa equação de segundo grau. A minha biquadrada vira uma equação normal, que a gente já fez um monte. Resolvo normalmente até chegar aqui. Chegou aqui, eu não encontrei ainda as raízes da equação original, e sim da equação transformada. Aí eu vou refazer, ou melhor, desfazer a troca de variável e vou descobrir os valores aí sim para x. Bom, continuando aqui com a resolução de exercícios de equações biquadradas. Muito bem, o que temos aqui agora? Olha. É uma equação toda bagunçada, eu nem sei como que ela vai ficar no final. De repente ela vira até uma equação normal, a gente não sabe de antemão, tá? A hora que a gente desenvolver aqui a distributiva normal, vai ficar 11x à quarta menos 6x quadrado mais 4x. Aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Esse cara vai desaparecer com esse. Vou chegar bem aqui, ó. Que é uma equação realmente biquadrada. Que aí agora a gente vai precisar jogar lá na fórmula. A gente vai fazer então a mudança de variável. Então, eu vou chamar aqui o x4 de D2 e o x2 de D. Ok? Pode usar a incógnita que você queira aí. Como é que vai ficar isso aqui então? Após a troca eu vou ter 11d ao quadrado menos 7d menos 4. E aí, bora Bhaskara. Delta menos b quadrado menos 4 vezes a vezes c
49 mais 176, 225, continuando agora, lembrando que é o valor do D que eu estou encontrando, menos B mais ou menos raiz de 225, que é 15, sobre 2A. Então, D mais 7 mais ou menos 15 sobre 22. D1, 7 com 15 dá 22 sobre 22, opa, não 21, né? Sobre 22 dá 1. Primeiro valor para D. O D2, 7 menos 15 dá menos 8 sobre 22. Simplificando por 2, menos 4 onzeavos. Segundo valor para D. Agora eu preciso fazer a destroca da variável, o famoso voltando, tá? Que é um resuminho apenas aqui, para a gente saber que tem o segundo passo aí, né? Não basta ir, preciso voltar para a variável original. A minha variável original é o x, ok? Posso usar qualquer uma das duas. Então, para x igual a 1, perdão, para d igual a 1, que é o primeiro valor que eu encontrei, para d, posso usar qualquer uma das duas substituições, essa aqui é mais fácil, tá? X quadrado igual a d, x quadrado igual a 1, dá raiz quadrada de 1 mais ou menos 1. Depois, o segundo valor de d, menos 4 onzeavos. Posso trocar no mesmo lugar, ó, x quadrado igual a d, x quadrado igual a menos 4 onzeavos, e aqui eu vou ter aquele problema da raiz quadrada de um número negativo, que no caso não é um número real, então não me interessa. De forma que isso aqui apenas consiste na minha solução. São as duas raízes, os dois valores para x e não para d. Tá? Sempre cuidado com isso. Beleza. Aqui eu já vou usar uma outra estratégia, ainda lançando mão da troca de variável, mas é uma tática que não é obrigatório usar aqui, mas conforme a gente for avançando nas outras aulas, sobretudo em equações irracionais e às vezes sistemas, que a gente vai ver também daqui a algumas semanas, sem essa troca, a maioria das vezes eu vou travar mesmo, eu não vou conseguir resolver. Tá? Aqui não, aqui eu teria aquela maneira normal de tirar MMC, vocês já conhecem isso já desde o ano passado, ia funcionar. Mas eu vou já começar a introduzir a manha para vocês. E de cara, vamos fazer a condição de existência. Então x tem que ser diferente de menos 1. Se lá no final der algum menos 1, a gente tem que desconsiderá-lo. Tá? Olha só a questão aqui da troca de variável que a gente vai começar a fazer. Quando você notar, é uma manha, tá, gente? Não é... Eu gosto de falar para os alunos que isso aqui a gente pega no feeling. Não tem assim uma regra, toda vez que for isso eu vou trocar a variável. Não dá para eu falar isso para vocês. Com o tempo vocês vão percebendo, opa, se eu trocar aqui vai ficar melhor. Ou você vai tentar fazer por um caminho e falar, poxa, ficou ruim, de repente se eu trocar fica melhor. Mas uma dica, toda vez que você notar que os pacotinhos de incógnita são idênticos, como está aqui, ó, é um bom sinal de que você pode utilizar uma mudança de variável já de início aqui, antes de tirar a MMC. Vocês vão ver que isso ajuda muito na resolução. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma mudança de variável. Então eu vou pegar esse pacotinho x mais 1 inteiro aqui, ó, e vou chamar de uma outra coisa, tá? Eu vou chamar de C aqui em homenagem ao Cerávolo, tá legal? Muito bem, então como que vai ficar isso aqui? 18 sobre C ao quadrado mais 9 sobre C mais 1 igual a 0. Olha como fica bem melhor para tirar MMC a partir daqui, que vai ser C2. C2 por C2 dá 1, vai manter o 18. C2 por C dá C vezes 9, 9C. C2 por 1 dá C2 vezes 1, C2. C2 por 1 dá C2 vezes 0, 0. Então minha equação resultante é uma equação do segundo grau, que colocando agora em ordem,
fica com essa carinha aqui, tá? E aqui, de repente, o interessante é a gente usar soma e produto, que tá facinho de ver isso, ó. Bom, vai ter que ser 3 e 6. 3 mais 6 dá 9, 3 vezes 6, 18. Aquela velha historinha, um produto que dá 0, o primeiro cara tem que ser 0, ou o segundo cara tem que ser 0. Então daí eu tenho dois resultados possíveis para o C, ou menos 3 ou menos 6. Isso aqui, valores para C, mas eu quero X. Como que eu vou fazer agora a destroca da variável? Então, voltando. Então, muito bem. Para C igual a 3, a troca de variável que eu fiz está aqui, ó. Então, X mais 1 igual a C. Opa, é menos 3, né? O que vai acontecer, então? No lugar do C, eu vou colocar o menos 3. Então, menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Esse aqui é o primeiro valor para X. Tá? Vou fazer aqui do lado o restante. Agora, para C igual a menos 6. Vou proceder da mesma maneira. Ó. X mais 1 igual a C. X mais 1 igual a menos 6. Vai dar X igual a menos 7. São os dois valores, as duas raízes da minha equação original. Então, meu conjunto de solução vai ficar menos 7 e menos 4. Lembre-se, é possível resolver isso aqui sem trocar a variável desde o início. Eu ia ter que tirar meu MC normalmente, que seria x mais 1 ao quadrado. Quem se repete, eu pego o maior expoente. Só que o desenvolvimento vai ficar muito mais longo. Tá? Aqui a gente enxuga. É uma tática legal de começar a usar. E tem hora que vai ser essencial. Beleza? Vou utilizar a mesma tática aqui, ó. Como eu acabei de falar, olha o pacotinho de incógnita aqui, idêntico, ó. Então eu posso fazer essa mudança de variável, desde já. Poderia desenvolver aqui quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, aqui fazer distributivo, poderia. Mas com a troca vocês vão ver como fica super legal, fica super fácil de fazer. Então, aqui eu vou ter que o x ao quadrado menos 10 vai ficar igual a m. Eu escolhi m agora em homenagem às Marias, tá? Maju e Malu. O pacotão todo vai sumir. Olha como fica a minha equação. No lugar do x quadrado menos 10 eu vou por m, fica m2 mais 8m menos 20. Ó, soma e produto, coisa que eu não consegui enxergar lá de início. E a soma e produto aqui não vai ser tão difícil também não, olha, dá pra gente fazer tranquilamente. Vai ser mais 10 e menos 2, ó. 10 somado com menos 2 dá mais 8, 10 vezes menos 2 dá menos 20. Primeiro fator tem que dar 0, então a primeira opção para m é o menos 10. Segundo fator tem que dar 0, então a segunda opção para m, o 2. Esses são valores de m, mas olha só o tamanho que ficou, não precisou nada daquele desenvolvimento que a gente fez não. Agora eu preciso destrocar a minha variável. Então, primeira situação, para m igual a menos 10. Tá? Como que vai ficar isso então? Aqui, ó. X quadrado menos 10 igual a m, então x quadrado menos 10 igual a menos 10. Menos 10 vai para lá, mais 10 vai virar 0. X ao quadrado igual a 0. Então, a primeira raiz da minha equação é o 0. Para m igual a 2, mesmo procedimento. X quadrado menos 10 igual a 2. X ao quadrado vai para lá 10, vai dar 12, mais ou menos raiz de 12. Dificilmente o resultado vai aparecer assim, porque nesse caso eu consigo simplificar o radical. Eu teria aqui 2 raízes de 3. São as outras duas raízes da minha equação, de forma que o meu conjunto de solução seria menos 2 raiz de 3, 0 e mais 2 raiz de 3. Olha, sem precisar desenvolver nada lá em cima, só com a substituição da variável, olha como ficou tranquilo de fazer. E aqui,
eu peguei um caso que a equação efetivamente ela não é biquadrada. Pode ver que não é do quarto grau, ó, é do 10º grau. Mas a gente vai poder usar uma estratégia semelhante. Depois na lista que vocês vão receber no começo de abril, eu coloquei uma desse tipo um pouco mais simples que essa. Aqui eu já peguei e coloquei uma bem desgracenta mesmo, tá? Pra gente já sofrer agora, perceber que o que vai encontrar na lista sai tranquilamente. Mas não é que essa seja difícil assim, o raciocínio, mas sim os valores que vão aparecer que são um pouco altos. É bom que a gente vai relembrar o método da chave na hora de resolver o delta, tá? De calcular a raiz do delta. Bom, olha aqui como dá para usar uma manha semelhante. Esse x a décima, olha como é que eu vou escrever aqui, ó. X a quinta ao quadrado, vocês já vão ver o porquê disso. Menos 211, o x a... Opa, pegou a caneta aqui, só um minuto. O x a quinta, olha como é que vai ficar. X a quinta elevado a 1. E o coeficiente C, 7.776, fica bonitinho ali. Tá vendo, ó, o pacotinho se repetindo aqui, ó? Então eu vou fazer uma troca de variável. Ou seja, eu vou camuflar essa equação de 10º grau em uma equação de 2º grau. Tá? Então, mudança de variável. Como que vai ficar isso aqui? x5, eu vou chamar de alguma outra coisa. Eu vou chamar agora de G em homenagem ao Gandhi. E as Giovanas, as 25 Giovanas que tem esse ano, né? Bom, eu lembro de todas, tá? São 3. 5 eu vou chamar de G. Como vai ficar isso aqui? G ao quadrado menos 211G elevado a 1, que não precisa colocar, menos 7.776 igual a 0. Partiu delta. Aqui menos 211 ao quadrado, B quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Bom, 211 ao quadrado, rapidamente de cabeça, de maneira alguma eu tenho a resposta aqui na tela do computador que está logo à minha frente, tá? Estou fazendo realmente de cabeça. 44.521, tá? Aqui também não tem, tá? Nada aqui para nenhuma cola. Estou fazendo rapidamente de cabeça, 31.104. De forma que o meu delta vai dar a pequena quantia de 75.625. Eu peguei uma equação desse tamanho justamente para a gente dar uma recordada aqui no método da chave, que eu vou precisar fazer a raiz disso aqui. Então, vamos lembrar o método da chave, que tem hora que a gente vai precisar. Olha lá, 75.625. Faz parzinho da direita para a esquerda, o 7 fica de bobeira. Número que é elevado ao quadrado chega mais próximo do 7 sem ultrapassá-lo. É o 2. 2 ao quadrado, 4. Para chegar no 7, 3. Baixo 56, tranco o último, faz o dobro do 2, que é 4. Quantos 4 cabem no 35? São 8. Só que quando eu usar 8, vai ultrapassar o 356, então 8 não vai me servir. Aí a gente reduz. Isso é uma coisa que pode acontecer, às vezes vocês já viram isso no começo do ano. Então vamos utilizar 7. 7 vezes 7, 49, vão 4. Então vai dar 329. Bom, subo 7 aqui. Divido, repito todo o procedimento. Baixo 25, tranco o último, faz o dobro do 27, que é o 54. Quantos 54 cabem no 272? Eu vou chutar 5, porque como aqui termina em 5, a chance de estar tudo certinho e dar resto zero é com 5, tá? 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22 vão 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Opa, isso é um ótimo sinal, ó. Resto zero. Esse 5 a gente some aqui. Essa é a raiz de 75.625. Prosseguindo com o nosso delta, aliás, com a nossa forma de Bhaskara, G igual menos B, mais ou menos a raiz do delta, que é 275, 2 vezes 1, que é o 2A. G1.
211 mais 275 sobre 2 vai dar 486 sobre 2, dá 243. G2, 211 menos 275 sobre 2, menos 64 sobre 2, menos 32, tá? Esses são os dois valores que eu encontrei para G, mas eu não quero o valor para G, eu quero o valor de X. Como que eu vou fazer isso? Agora é a hora do voltando. Muito bem. Qual o primeiro valor que eu encontrei para G? Para G igual a 243, venho aqui então, ó. X5 ele é igual a G, X5 igual a 243, raiz quinta de 243 é 3. Primeiro valor de X, primeira raiz da minha equação. Depois para G igual a menos 32, aí lembrando que quando é raiz quinta não tem aquela história de mais ou menos, só para índice par, tá? Então aqui a gente vai ter x5 igual a g, x5 menos 32, x igual a raiz de menos 32, raiz quinta. Isso aqui é número real, não pode número negativo no radicando quando aqui é par no conjunto dos reais. Quando é ímpar, de boa. O número que é elevado à quinta potência dá menos 32 é o menos 2. Então meu conjunto solução, menos 2 e 3. Então observe que parece que é um negócio muito difícil, mas não é assim tão difícil. Dá um trabalho, delta dá trabalho, tirar a raiz, método da chave dá trabalho, mas não tem grandes novidades e a gente consegue usar a mesma estratégia, tá? E para encerrar essa aula, um problema. De um quadrado de lado L, são retirados 4 quadradinhos de lado 1 sobre L, um de cada canto, conforme dá para ver aqui na figura. A área restante, assombreada aqui ou colorida, mede 7,5 centímetros quadrados. Com base nessas informações, ele quer saber o valor do L. Essa situação aqui é uma situação bem prática. Imagina que você tem uma placa de papelão e quer montar uma caixa. Como que você vai fazer? Você tem que recortar os cantinhos para você poder fechar, para você fazer isso aqui com a borda da caixa, ó. Né? E aí você tira o quadradinho justamente para poder fechar e ali as duas bordas encostarem, tá? Eu posso ter isso, por exemplo, com uma placa de metal que vai ser cortada, com um piso que vai ser assentado e de repente por questões de acabamento vai ser tirado esse cantinho. Então é uma coisa que dá para usar no dia a dia realmente aqui, nessa situação problema. Como que a gente vai fazer então? Muito bem. Primeiro eu vou marcar aqui a área do quadrado maior. Como que vai ficar? O quadrado maior, o lado dele mede L. A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, L vezes L, L2. Depois, a área de cada quadradinho. A área do quadradinho tem parecido, ó, o lado 1 sobre L vai ser lado vezes lado, 1 sobre L vezes 1 sobre L dá 1 sobre L ao quadrado, ok? Agora olha a lógica, eu tenho a área total, imagina que eu tenho o quadrado todo e eu vou tirar 4 cantinhos, ok? Então vai ficar assim minha equação, o quadrado inteiro menos os 4 cantinhos que eu tirei vai resultar na parte sombreada que é 7,5 centímetros quadrados. Então essa aqui é a equação que a gente vai precisar resolver. Eu nem preciso aqui fazer condição de existência, porque como que eu vou falar que L não pode ser zero se o lado do quadrado é L? É óbvio que não pode ser zero, senão o quadrado nem existe. Então a condição de existência já está subentendida aí, ok? Mas se fizer não tem problema. Vou tirar MMC. Então, L2 dividido por 1, L2, vezes L2, L4. Aqui, L2 por L2 dá 1, não muda nada, 4 vezes 1 fica 4. L2 por 1, L2, vezes 7,5 fica 7,5 L2. Colocando em ordem, eu vou ter essa equação biquadrada para a gente resolver. Aqui no caso, a gente poderia
transformar em fração esse 7,5, para colocar em Bhaskara sem número decimal, mas de repente eu acho interessante a gente fazer, resolver a equação usando o número decimal, porque não precisa ter medo dele, ok? Vou ter que fazer a troca de variável, logicamente, para colocar na fórmula. Essa mudança de variável, então, eu vou chamar aqui o L4, agora em homenagem a Yaya, de Y2, L2 de Y. A minha equação vai ficar assim, ó. Y2 menos 7,5Y menos 4 igual a 0. Então, bora delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. 7,5 ao quadrado, 56,25 positivo, né? Porque aqui vai virar mais, aqui também vai virar mais 16. O delta, 72,25. Opa, eu vou precisar calcular a raiz desse cara. E agora? Vamos treinar novamente o método da chave. Se considera a vírgula, depois a gente volta lá no final. Faz os pares. O número que ao quadrado chega mais próximo de 72 é o 8. Mas sem ultrapassá-lo, né? Que dá 64. Para 72, 8. Baixa o 25, tranca o último. O dobro de 8, 16. Quantos 16 cabem no 82? 5. Aqui vai dar 825. Para 825, nada. Ou subiu 5. Só que era 72,25. Então eu tinha duas casas decimais. A raiz sempre tem metade, então tem que ter uma casa decimal. Então a raiz desse cara aqui, 8,5. Prosseguindo então com a fórmula de Bhaskara, vai ser y menos coeficiente b, mais ou menos a raiz do delta, que é 8,5, sobre 2a, o coeficiente a vai ser 1, ó, não tem nada aqui na frente, ó, 1. Então y vai dar 7,5 mais ou menos 8,5 sobre 2. Y1, 7,5 com 8,5, 16, dividido por 2, 8. Y2, 7,5 menos 8,5 dá menos 1 sobre 2. Esses são os dois valores de y, mas eu não quero valores de y. Eu quero valores, aqui no caso, de L, que é a medida do lado do quadrado. Então, voltando, como que vai funcionar? Para y igual a 8, eu vou ter que voltar aqui, ó. Qualquer uma das duas, essa é melhor. L ao quadrado igual a y. L ao quadrado igual a y. L ao quadrado igual a 8. L igual a raiz de 8, mais ou menos. Não apareceria raiz de 8, muito dificilmente. Então eu vou tirar da raiz, vai dar isso aqui. Porém, gente, o menos 2 raiz de 2, ele não convém. Como é que eu vou ter a medida do lado negativa, né? Então, o meu L vai ser simplesmente 2 raiz de 2 centímetros, porque a área está em centímetros quadrados. A outra opção é para y igual a menos 1/2. Procedendo da mesma maneira, eu vou chegar no impasse que a gente já teve hoje, ó, mais ou menos a raiz de menos meio. Opa, raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Então aqui para tudo não me interessa. Então o lado do meu quadrado mede 2 raiz de 2 centímetros, ok? Esse lado aqui, ó. Beleza? O lado inteiro do quadrado. Bom, gente, com isso a gente encerra a aula de equações biquadradas. Esse material é suficiente para você fazer tanto a tarefa do livro, que vai estar no roteiro de estudo que vocês vão receber na próxima semana, aí no dia 30, assim como a lista que vocês vão receber lá no dia 6, que já vai dar para fazer toda a parte de equações biquadradas. Já dei uma geral aqui em tudo que deve aparecer de diferente lá para vocês, ok? Então, um abraço, até mais, bons estudos!